o livro de Coríntios, onde estava inserida uma igreja em que Paulo escreveu, e que foi Paulo que fundou essa igreja. Paulo começou essa obra missionária, e aqui ele instituiu a igreja do Senhor na cidade de Corinto. Uma cidade onde estava permeada a idolatria, e essa idolatria levava à prostituição. E a partir desse momento, Paulo, ele começa a cuidar da igreja, e a igreja cresce, e cresce muito. Era uma igreja muito grande, uma igreja que era também muito rica. Tinha povos de todas as classes e de todas as faixas etárias, velhos, jovens, crianças, casados. E era muita gente, e a igreja, neste momento em que ele constituiu ou ele formou, era uma igreja que fazia a obra de Deus. E que, claro, evidente, ela não deixou de fazer a obra do Senhor. A igreja em que Paulo está escrevendo a primeira carta a Coríntios era uma igreja ativa. A igreja não estava morta, ela estava com problemas, ela estava com dificuldades. E ele, preso, recebe uma visita de pessoas que vieram informá-lo como estava a igreja em Coríntios. Em que situação, em que pé de situação estava aquela igreja. Os problemas que estavam acontecendo naquela igreja. E claro, evidente, a pessoa foi até Paulo para informá-lo, ao apóstolo, para informá-lo porque queria e desejaria que os problemas fossem resolvidos. E só um homem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e com uma visão muito grande acerca do reino de Deus, e com um desejo de santidade, não só para ele, mas para todos aqueles que acercavam a igreja, ele escreve a carta. Essa primeira carta polêmica, que trouxe muitos problemas para Paulo, que trouxe muitos inimigos para Paulo, que muitos começaram a, se pudessem matá-lo, fariam, dentro da igreja. Pessoas enraivecidas, irritadas, queriam tomar a sua liderança, achavam que ele não era mais líder, achavam que ele não deveria liderar, porque diziam que por carta ele era muito bom, por carta ele escrevia muito bem e falava muito bem, mas quando era pessoalmente ele não saberia falar da mesma forma, ele não tinha o mesmo tato, o mesmo jeito, a mesma eloquência que ele tinha por carta, e por causa disso ele sofreu muito com esta igreja que ele mesmo fundou, que ele mesmo instituiu, que ele mesmo sofreu, que ele mesmo lutou lá em Atos dos Apóstolos para poder formar essa igreja. E aqui nós vamos ver Paulo recebendo, mas uma das coisas mais importantes que nós vamos ver aqui no capítulo 1 é que ele diz que a igreja, ela tinha valor. Que a igreja não era uma igreja qualquer. Ela tinha sido enriquecida por Deus. Você vai ver no versículo 4 e 8, que ele diz: olha, vós que foi enriquecida por Deus. Em todos os sentidos falando. No sentido dos dons, no sentido do louvor, da adoração, no sentido da riqueza material, porque muitos irmãos mudaram de vida,
no sentido da bênção, do milagre, da cura, elas foram enriquecidas por Deus. Mas mesmo assim, começou a ter divisões dentro da igreja. A igreja cresce e os problemas aparecem. A igreja cresce e as pessoas acham que deve ter outro Deus além do Senhor Jesus. A igreja cresce e enriquece e esquecem do que aconteceu lá atrás com eles. Estava acontecendo com a igreja de Corinto. E não deixa de acontecer com a gente. Somos humanos, somos falhos, somos imperfeitos. Mas Paulo queria resolver um problema. Todos nós queremos resolver problemas. Todos nós buscamos uma forma de melhorar a situação e não de complicar a situação. Paulo queria melhorar a situação. Mas para melhorar a situação, ele precisava atacar alguns que estavam fora da direção. Infelizmente, algumas vezes tem que ser dessa forma. Algumas vezes a gente tem que atacar o coração, atacar o ego, atacar a prepotência, atacar aqueles que são detentores de grupinhos, atacar aqueles que acham que é melhor do lado do que do outro. E muitas vezes nós ferimos. Atacar alguns que não querem mudar o seu jeito de ser, a sua forma, a sua condução. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos ser luz do mundo. Que nós devemos ser sal da terra. Meu irmão, apague essa luz aí, por favor. Toda ela. Pode apagar aí. Apague. Toda. Pode acender agora. Nós somos isso aqui, ó. Nós não podemos ser o anterior. Nós podemos ser a negridão, o escuro. Onde nós estivermos, nós devemos ser a luz. Porque fomos enriquecidos com a graça do Senhor. A graça do Senhor nos enriqueceu. Porque não éramos nada na sociedade. Não éramos nada no meio da nossa família. Não éramos nada, até mesmo diante de nós, o que nós pensávamos de nós mesmos. Prepotentes, presunçosos, arrogantes, destratadores dos outros, desobedientes. E Jesus, ele, mesmo dessa forma que nós éramos, ele nos deu a graça. E aqueles que desejam continuar com a graça, são modificados pela graça, enriquecidos por ela. Paulo disse: vocês foram enriquecidos, transformados, mudados, trabalhados pelo Senhor. Ele disse: eu estou pasmo, aquele que diz, eu estou pasmo com isso, que vocês esqueceram que foram enriquecidos. E tem pessoas que esquecem que foram enriquecidos pela graça. Começa muito bem,
mas termina muito mal. Começa como cordeirinho, mudo, calado, mas termina como um leão embravecido ou como um lobo buscando a caça. Sabe por quê? Porque precisa ainda ser transformado pela graça.